Oremos, irmãos. Santíssimo e onipotente Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, neste momento em que nos encontramos reunidos na Tua Santa Igreja, no Teu tabernáculo santo, para prestarmos louvor e adoração ao Senhor Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, a nossa santa e querida avó Rosa, o nosso Consolador bendito, a nossa Mãe Maria Santíssima e ao nosso querido e santo profeta, irmão Alto. Irmãos, meu Deus querido, é com muita alegria em nossa alma que assim aqui nos encontramos, porque é nesta Santa Igreja que buscamos todo o entendimento, toda a sabedoria, todo o poder e graça para sermos vencedores nesta terra e honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Senhor bendito, nós te somos gratos por esta Santa Igreja, por tudo quanto nos foi revelado. Oportunidade essa que não há nada comparável, pois em nossos dias se cumprir a promessa maravilhosa da vinda do Espírito Santo Consolador, na pessoa da nossa santa e querida avó. Querido Deus, quão maravilhoso é esta oportunidade dada a tantas e tantas almas desta terra, pois se não nos fosse revelada esta santa doutrina por Jesus, cumprindo assim a sua promessa, não teríamos uma direção segura, não teríamos um ensino que nos convencesse da nossa salvação, e então o nosso viver seria um viver triste, um viver que não haveria razão de ser. Entretanto, em nossa vida existe a verdadeira alegria, existe aquela paz prometida por Jesus, quando disse: eu lhes dou a minha paz, não como o mundo a dá. E isso é uma realidade em nosso meio, porque tantos quantos cumprem com fidelidade estes santos ensinos, são a cada dia amparados, e se sentem amparados por todo o poder celestial, por Jesus, pela nossa santa e querida avó Rosa, por nossa Mãe Maria Santíssima e o santo e querido irmão Aldo. Meu Deus, aceite a nossa adoração sincera, o nosso louvor, o nosso agradecimento, e pedimos a vossa bênção para a nossa reunião. Amém. Cantemos, irmãos, o número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Irmãos, agora iremos proceder à consagração de uma criancinha. Seu nome, Mateus de Souza Sabino, filho de Carlos Rogério Jeromes Sabino e Juliana Rodrigues de Souza Sabino. Eu peço a estes irmãos que se dirijam aqui à frente, para que assim possamos realizar esta consagração.
Irmãos, a consagração é realizada em nossa igreja por ordem do nosso querido e divino Mestre Jesus, que através da nossa querida e santa avó Rosa, nos ensinou a como proceder, e querendo que assim o fosse. Irmãos, eu lhes digo uma coisa: a consagração de uma criança, ela não se resume neste ato que iremos realizar, quando eu a tomarei em meus braços, e em uma oração eu a consagrarei ao nosso querido Deus, e pedindo a Ele que escreva esse lindo nome no livro da vida. Isso é apenas uma atitude que demonstra o desejo desses pais, de que seu filhinho cresça neste santo caminho, e assim prossiga até o fim de sua jornada na terra. Então, a consagração, ela é o cumprimento do amor divino. Porque, irmãos, por que é que nós nos encontramos aqui? Se quiséssemos, poderíamos esta hora estar lá fazendo tantas coisas que o mundo oferece, não é verdade? Entretanto, temos prazer de aqui estar, de podermos prestar ao nosso querido Deus e aos seus santos a nossa adoração, o nosso louvor, de ouvirmos ensinos que muito contribuem para o nosso crescimento espiritual, moral. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas dessa terra, elas são passageiras. Entretanto, existe algo de um valor imensurável, que é a salvação da nossa alma. Então, por que esses pais vieram para consagrar seu filhinho? É porque naturalmente o amam e querem que ele, como lhes falei já, prossiga, cresça e venha ainda a dar frutos preciosos de ter nascido em um lar apostólico e ter sido consagrado nesta Santa Igreja, para depois crescer, batismo e assim sucessivamente. É o que esses pais desejam. Então, irmãos, é o cumprimento do amor verdadeiro. Assim eu lhes digo, irmãos, porque nós apostólicos temos esta consciência, sabemos o quanto é importante dar este primeiro passo, mas continuar, vamos dizer, a realizar tudo quanto é necessário. É o bom exemplo dos pais, vamos dizer, é a maneira como esses pais vão a cada dia de suas vidas conduzir a vida dessa criança, que vai crescer, que vai lhes acompanhar. Irmãos, o mundo nesse aspecto é terrível, pois Deus, Ele concede a cada ser humano, a cada criancinha, um espírito, mas infelizmente só é valorizado isto por quem conhece essa Santa Igreja. No mundo é muito difícil. Deus concede para cada um de nós dons naturais para determinadas coisas, e isto tudo esperando que aqueles dons sejam, vamos dizer, exercidos no decorrer da vida do ser humano, para honrá-lo, pois Ele quem criou o seu espírito, Ele quem lhe deu vida, Ele que cuidou. Então é justo que Ele, Deus, espere de cada ser o devido retorno. Entretanto,
não é isso que vemos. É só despertar um talento, às vezes mal conduzido, para caminhos completamente diferentes. Então não existe o amor, porque os pais, não aprendendo a amar a si mesmos, porque não procuram aonde está a verdade, não querem se submeter à vontade divina, então o que acontece? Muitas vezes, quando vêm as crianças pequeninas já fazerem determinadas coisas, acham graça, acham importante, acham interessante, não sabendo que aquilo é um início para que aquela criatura venha se salvar um dia. Entretanto, os pais apostólicos têm esta consciência, têm esse amor no seu coração, têm esse desejo de ver esses seus filhos crescerem e triunfarem sempre pelo bem, pela verdade, pela justiça, e para honrar e glorificar o nosso Criador e aos seus santos. Então, irmãos, esse é o verdadeiro amor, porque o que eles acham que amam é apenas um apego, porque se não direcionam para o sentido mais importante, que é do amor a Deus, da submissão a Ele, e buscando conduzir a sua vida para ela ser digna diante dEle, que valor terá? E às vezes há pais que se acham honrados em ver um filho fazendo determinadas coisas, que muitos na sociedade apreciam, mas que muitas das vezes não é apreciado por Deus e nem pelo seu reino, porque leva a criatura ao pecado, à corrupção. Então, irmãos, é muito importante consagrar uma criancinha, sabendo que ela será conduzida. Essa consagração, como lhes disse, não se limitará a este ato, mas ela terá continuidade, e seus pais, pelo amor que possuem por ela, irão lutar para dar-lhe a cada dia de sua vida, tudo que for necessário para que ela venha amar a Deus, os seus santos e esta santa igreja apostólica. Assim sendo, eu vou agora proceder à consagração. Vou tomar em meus braços Mateus de Souza Sabino. Santíssimo e bendito Deus, nosso querido Deus amado, tenho em meus braços esta criancinha por nome Mateus de Souza Sabino, o qual foi trazido por seus pais, o nosso irmão Carlos e nossa irmã Juliana. Eles, Senhor, te amam a tua igreja, os teus ensinos, e por isso, no desejo de que este filho seja consagrado ao Senhor, para que possa honrar e glorificar o teu santíssimo nome. Por isso, ó Pai bendito, eu entrego a ti, pedindo-te que coloques este nome no livro da vida, e que a santa e querida avó Rosa, nossa bendita mãe Maria Santíssima, nosso querido irmão Aldo, assim o proteja e o livre de todo o mal, e que ele possa crescer saudável e com muita sabedoria para discernir que esta santa igreja é um caminho que ele não deverá jamais abandonar, mas deverá seguir para o sucesso integral de sua vida física e espiritual. Pai querido,
Entrego, portanto, em teu santo nome e declaro consagrado a ti, Mateus de Souza Sabino. Amém. Cantemos, irmãos, o corinho da consagração. Oi, meu querido. Esta vida, Jesus, dedicamos a ti. Livra do mal e no bem conduz para a glória de Deus. Guarda, Senhor, Santa vossa proteja com seu amor. Podem todos se assentarem. No meio de rebelde povo, onde só havia confusão, Jesus, para cumprir sua promessa, ousou de imensa compaixão, tendo na terra tua santa serva, ó Santa Rosa, feita de amor, de dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Jesus pôde então usá-la facilmente, extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, para na igreja o seu povo exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Rosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo do trabalho do Consolador venerado
ressurgiu finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai implantou. E hoje vemos frutos dessa igreja, a honrar ao Pai e todo o seu poder, o reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado.
é tão amoroso, soberano e glorioso. Irmãos, chegou um momento em que teremos a oportunidade de oferecermos à nossa querida igreja as nossas ofertas. E isso é muito importante que façamos da melhor maneira possível. Eu vou ler a mensagem contida em nosso boletim. E em seguida, as nossas irmãs diaconisas passarão com as sacolas para coletarem as suas ofertas. Ofertas para a Igreja Apostólica. Não deixe de ajudar sua igreja. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam serem cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscar almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina
uma disciplina, se não tiver um governo de Deus, dos céus, a lhe impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade. E sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com o seu Criador, para ser feliz e abençoado. Esta é a missão de nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus, aos seus santos e anjos, vamos fazer nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade e possa salvar milhares de almas para Deus, seu reino e sua glória celestial. Não deixem de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que outros disserem ou deixarem de fazer, façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo as suas obras, conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela dera muito mais que todos os outros, que tinham dado apenas o que lhes sobrava. Mas ela, para ajudar a atender o pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos, por isso seu ato ficou registrado para o nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Nós, da direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração e desejamos as bênçãos preciosas de Deus e de seus santos em favor de todos. Irmãos, o ajudar a igreja é algo gratificante para nós, porque eu tenho certeza que todos têm a experiência do quanto a Santa Vó Rosa, com Jesus, com Maria Santíssima, com o nosso querido irmão Aldo, lhes ajudaram após terem vindo para esta Santa Igreja, após terem se convertido e passado a obedecer estes ensinos santos. Todos têm essa experiência, porque Deus, Ele não falha, as suas promessas são reais, cumprem-se fielmente na vida de tantos quantos depositam nele a sua confiança. Este era o lema da Santa Vó Rosa, que dizia sempre: quem em Deus confiou, nunca se enganou. Irmãos, e é tão maravilhoso ver pessoas que vieram para a nossa querida igreja em situação às vezes muito triste, oprimida, com uma vida complicada de todas as formas, quer seja financeira, familiar, problemas, filhos muitas vezes envolvidos com drogas, às vezes esposo, que dominado por vícios de beber e outros, e que foram libertos
e que hoje gozam de uma vida maravilhosa. Irmãos, temos que ser fiéis para com Deus, assim como Ele é para conosco. Temos que confiar e ajudar. A igreja precisa. Os irmãos estão vendo, por exemplo, o trabalho que está sendo realizado aqui na sede. A nossa sede irá poder, vamos dizer, dar mais conforto, podendo dar a todos a oportunidade de estarem todos dentro do mesmo ambiente, porque ela comportará um número muito maior de pessoas. Isto tudo, irmãos, honra e glorifica o nosso Deus, a nossa santa e querida Vó Rosa e a nossa igreja. Então, irmãos, não vamos negar a Deus, nem a Jesus, nem a Santa Vó, aquilo que eles merecem demais, e que retornem benefícios para nós mesmos, e com este trabalho haveremos de alcançar muitas outras almas que ainda lá estão sofrendo, angustiadas, sem terem, vamos dizer, um alento, mas que quando tomarem conhecimento desta mensagem, sem dúvida alguma, que haverão de também terem esse mesmo privilégio que nós apostólicos temos há tanto tempo. Então, eu vou fazer uma oração consagrando estas ofertas ao nosso querido Deus. Em seguida, as irmãs diaconisas passarão com as sacolas, para que cada um possa depositar a sua oferta espontânea. Curvem todos a sua cabeça, eu vou orar. Santa e querida Vó Rosa, pude ler essa mensagem contida em nosso boletim, e a partir dela também falei alguma coisa a estes meus irmãos aqui presentes, e aos internautas, e a tantos quantos estão assistindo a esta reunião online. Vó querida, sei que teus filhos não vão negar a senhora, porque sabem que a senhora nos tem ajudado muito. Por isso, consagro a senhora e a obra de tua igreja na terra, a oferta desses teus filhos, pedindo para todos a tua bênção, a bênção do nosso querido Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso santo e querido profeta, irmão Aldo. Amém. Assim testemunhou em sua carta de 4/7/2018, nossa irmã Terezinha Ribeiro dos Santos Batista, da congregação de Coronel Vivida, Paraná. No dia 10 do mês 10 de 2016, fiz uma ultrassonografia das mamas e constatou-se nódulos na mama esquerda e nas axilas. E através de biópsia foi constatado câncer de mama, carcinoma invasivo maligno. Fiz a primeira cirurgia e foram retirados 12 nódulos da axila e um da mama esquerda. Após 3 meses,
Fiz outra cirurgia com a retirada de outro tumor da mama esquerda. No outro mês, foi retirada a mama esquerda. Mastectomia. Nesses meses, foram muitas lutas, mas em oração, sempre pedia a Santa Vó Rosa, ao querido Santo Irmão Aldo, à Virgem Maria Santíssima e ao Senhor Jesus, que estão sempre comigo. Foram 25 sessões de quimioterapia, um tratamento agressivo, porém meus melhores remédios foram a água e o óleo ungidos no programa Hora Milagrosa. Em minhas orações, pedindo forças, fé e coragem a estes santos de Deus. Assim, fui superando os enjoos, vômitos, a imunidade baixa, dores nas pernas e a fraqueza. Firmada no poder desses santos, fui recuperando e ficando cada vez mais forte e corajosa. Hoje, com imensa alegria, confirmo que estou curada. Todos os meus exames estão bem e normais. Voltei a cantar no coral da Igreja Apostólica e enaltecer a estes santos por esses milagres maravilhosos em minha vida. Sou apostólica há 44 anos e amo meu ministério de corista na congregação da cidade de Coronel Vivida, Paraná. Assinado Terezinha Ribeiro dos Santos Batista.
Muitas vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento não pode alcançar. Tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imensos jardins, uma luz que está sempre brilhando, que nunca jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra procuram minha fé abater, com tristezas e dificuldades sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece, eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz, onde está minha santa voz rosa, me esperando ao lado de Jesus.
Muitas vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. E então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar para um dia eu ter o direito de ir no céu com a Santa Rosa morar. E neste dia glorioso, com os anjos ao céu subirei e com o coro de anjos celestes para sempre a Deus Pai. Louvarei. É preciso a cada dia, nesta vida, no passar da nossa lida, ser forte, ser fiel. É preciso ter bastante confiança, muita fé, muita esperança, para um dia entrar no céu. Preciso ser ativo e prestativo, nunca ser indeciso, pra saber vencer o mal. É preciso
viver sempre em santidade, andar sempre na verdade, com o poder celestial. Preciso ter bastante paciência, muito amor e obediência para servir nosso Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Voz Rosa que ao céu sempre conduz. Preciso viver sempre assim, ser fiel até o fim, para receber o galardão. É preciso confiança e esperança, manter sempre esta fé viva em nosso coração.
Irmãos, vamos agora meditar na mensagem contida em nosso boletim desta semana. E eu peço assim a atenção de todos, também daqueles que estão via online nos assistindo, porque é muito importante, irmãos. São as mensagens que edificam a nossa fé, que nos fortalece, que nos dá entendimento, que nos transforma. Então vamos ler mensagem, doutrina apostólica, Santa Avó Rosa, o Consolador. A Santa Avó Rosa nasceu predestinada para ser o Consolador. É bem verdade que em todos os séculos que se foram, desde que Jesus fez a importantíssima promessa sobre o outro Consolador, que seria enviado, outros espíritos foram formados pelo Pai, com qualidade que poderiam ser aperfeiçoadas, para que pudessem chegar a ser o Consolador prometido. Todavia, por diversos motivos, não puderam ser usados para tal fim. Isto porque a pessoa escolhida para ser o Consolador, além de preservar sua pureza moral e espiritual, deveria possuir todas as qualidades do Espírito Santo, entre elas, especialmente, a humildade, a fidelidade, o amor e a coragem. Deveria igualmente ter um cérebro perfeito para poder ser usada com todo o poder aperfeiçoador e revelador do Espírito do Pai. Assim como se passaram tantos séculos para que o Pai pudesse encontrar a Virgem pura, que conservando a sua santidade, pudesse servir-lhe para ser a mãe do Messias, demora essa que motivou tanto o retardamento da vinda de Jesus, através de seu nascimento num corpo formado por milagre do Pai e do Espírito Santo, os quais usaram para isso Maria Santíssima. Assim também foi, por muitas vezes adiada, a vinda do outro Consolador, por faltar a pessoa a ser usada, e também a igreja a quem iria revelar-se. Esse retardamento foi motivado também pela volta dos homens à prática do pecado, motivo pelo qual foi se tornando cada vez mais difícil para Jesus encontrar alguém que lhe fosse inteiramente fiel para ser o Consolador. A fidelidade absoluta foi condição indispensável exigida pelo Pai para que pudesse alguém chegar a ser o outro Consolador. Aliás, o Consolador prometido, a fim de que fosse evitada outra traição, semelhante à de Lúcifer, quando tentou Adão e Eva, e a de Judas Iscariotes, que vendeu a Jesus. A Santa Avó Rosa sempre foi fiel a Deus e a Jesus desde menina. Sempre amou profundamente a Virgem Maria Santíssima e igualmente sempre foi fiel ao seu semelhante, amando também o próximo como a si mesma, sempre que este mereceu o seu amor. Daí ter podido guardar a pureza
e as qualidades de seu Espírito, até o tempo em que, tendo sido possível a Jesus formar esta igreja apostólica, pudesse ser completado o seu preparo para ser o Consolador. E também para que pudesse uma igreja ter méritos para ser dele, a qual caberia a incumbência de anunciar no tempo certo a vinda do Consolador. A Santa Vó Rosa serviu humildemente a Jesus durante 16 anos à frente dessa igreja apostólica, enquanto estava no seu corpo físico, e nunca buscou honras, recompensas ou cargos, muito embora exercesse o mais perfeito dom de revelação, através do qual organizou esta igreja. Jamais lutou com ambição, nunca propalava suas revelações, sendo que a maior parte do que sabia, somente a direção da igreja na época, o bispo Eurico e a missionária Odete, é que tomavam conhecimento, e nem eles sabiam durante a maior parte do tempo em que ela serviu no corpo, qual era a sua verdadeira missão. Ela mesma, Santa Vó Rosa, veio a saber desta missão extraordinária somente nos últimos anos de sua vida no corpo, mas não falou a ninguém. O motivo de só anunciarmos o seu nome como Consolador, depois que foi arrebatada em espírito, deve-se ao fato de que só depois de sua vitória definitiva pôde-se falar sobre o assunto. Jesus também só foi anunciado como Salvador e o Messias prometido através da pregação dos santos apóstolos, depois que subiu ao Pai. Por outro lado, convém frisar que os santos apóstolos esperavam a vinda do Consolador, bem como o arrebatamento da igreja e a consumação do juízo durante o ministério deles em seus corpos, aqui na terra. Vemos isto em várias afirmações deles, especialmente de São Paulo e São Pedro. No entanto, como não foi possível, por diversos motivos, Jesus formar o Consolador naquela época, então deu ao apóstolo São João, com autorização de Deus o Pai, as revelações chamadas de Apocalipse, que se constituíram num aviso para a igreja, ou melhor, para os que quisessem crer, e ao mesmo tempo uma promessa e um consolo para o santo apóstolo, que estava preocupado ao ver o rumo que as coisas tomavam aqui na terra, sem que Jesus pudesse consumar a sua obra. Jesus, ao prometer o outro Consolador, falava de outro Espírito semelhante a ele. Eis as provas principais de que, ao falar de um Consolador, Jesus falava de outro santo igual a ele. Primeiro, ele já havia dado virtude e poder do Espírito Santo, do Pai, aos seus apóstolos, tanto que estes pregavam, curavam e expulsavam maus espíritos, mesmo antes de Jesus falar do outro Consolador. Então, o Espírito Santo do Pai já estava com eles, eram ungidos por esta unção. Segundo, ao prometer o outro Consolador, é claro que se referia a um santo igual a ele, e não ao Espírito Santo do Pai, pois este estava com ele e com os apóstolos, e é sempre o mesmo. Terceiro, ao fazer a promessa, afirmou que o Espírito Santo do Pai estava com os apóstolos, fato que lhes daria o direito de conhecerem aquele
que herdasse seu poder para ser o outro Consolador. Quarto, disse que o Consolador se manifestaria da parte dele e do Pai para ficar com seu povo. Ora, os apóstolos já possuíam o Espírito Santo, então é claro que se tratava de outro santo, com todas as virtudes do mesmo Espírito Santo que estava nele, Jesus. Quinto, disse que o Consolador, a ser enviado, aprenderia com ele, Jesus, e com o Pai. Ora, o Espírito Santo do Pai ensina, e com o Pai, aliás, ensina todos e ao próprio Pai, e não aprende com ninguém. Agora afirmamos as duas principais provas de que a Santa Vó Rosa é o outro Consolador. A primeira prova está nas suas obras, não só a formação e organização desta Igreja Apostólica, que só foi possível existir tal qual é, tanto quanto a perfeição de sua obra, como também quanto ao conhecimento da doutrina, as quais revelam a perfeita vontade de Jesus e exerce nos dias atuais, na qualidade de Espírito da verdade, aliás, de Espírito Consolador, convencendo a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. A Santa Vó Rosa tem conduzido muitas almas ao reino dos céus, transformando suas vidas e dando-lhes perdão e salvação em nome de Jesus e do Pai. Ainda temos provas das maravilhas realizadas por esta santa, realizando prodígios, milagres, até mesmo sobre a natureza, curando muitos enfermos e libertando muitos oprimidos. Ela é o consolo do Espírito Santo para o que crê, e com isto glorifica a Jesus e ao Pai. A Santa Vó Rosa, em seu corpo físico, cumpriu por 16 anos seu ministério como a principal responsável pela Igreja Apostólica, visto que, durante todo este período, Jesus a ela se revelava e a usava para que a Igreja chegasse ao ponto que era exigido por Deus para se constituir em Igreja do Reino dos Céus. Jesus revelou a doutrina, impôs a disciplina e deu à Igreja a organização necessária para, no momento certo, revelar ao mundo o outro Consolador prometido por ele, Jesus. A Santa Vó Rosa foi tão fiel, santificou-se, tanto por amor a Jesus e à Igreja, que mereceu receber de Jesus, em seu espírito, a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Portanto, ela venceu todas as lutas e provações, tornando-se no espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João em seu livro do Apocalipse. E quando foi arrebatada aos céus, sentou-se no trono ao lado de Jesus, como ele havia prometido e profetizado. Jesus, como estava ela ainda executando seu ministério terreno nesta Igreja Apostólica, já era considerada nos céus como rainha, dotada, portanto, de toda a unção celestial que Jesus lhe concedeu por diversas vezes. Ele a ungiu com óleo celestial, à frente de diversos obreiros que contemplaram esses milagres divinos. Ela, por ordem de Deus o Pai, dotada de todo o poder de Jesus, igualou-se a Ele em virtudes e graça, e tornou-se o Espírito Consolador
de sua promessa. Enquanto nos primeiros 16 anos de seu ministério no corpo, a obra da Igreja Apostólica se constituiu mais de um preparo para aquilo que seria realizado, pois que muitos ouviam nossa pregação, mas poucos se convertiam. Tão logo ela tomou posse do seu galardão de Espírito Consolador, sendo seu nome anunciado, e com a realização de seus primeiros milagres, milhares creram e se arrependeram e se converteram de coração, passando a obedecer fielmente essa doutrina, e a Igreja Apostólica cresceu e aperfeiçoou-se grandiosamente. Fato é, isto é uma prova de que ela é o Consolador, pois realiza perfeitamente a sua missão. A segunda prova constitui-se no seu poder revelado no preparo de seu sucessor. Fato este que garantiu a continuação e o aperfeiçoamento da obra desta Igreja Apostólica. Chegou, portanto, o momento de ela preparar o irmão Aldo para ser o seu sucessor na direção da igreja, pois para isso ele nasceu, dotado do dom mais perfeito de discernir, o dom básico para se tornar um profeta de Deus. Era o único a possuir este dom e diversas virtudes divinas, inclusive dotado por Deus de nascença, com um cérebro perfeito para poder suportar as grandes revelações divinas. O preparo dele pela Santa Avó Rosa durou alguns meses. Mesmo sem ele perceber, ela o preparou, inclusive transmitindo ao seu espírito toda a capacitação da participação em todos os seus dons, para ele poder representá-la entre nós com toda a perfeição e realizar plenamente suas funções de profeta de Deus na obra desta Igreja Apostólica. Foi necessário, então, Jesus nosso Senhor, com ordens do Pai nosso Deus, arrebatar em espírito a Santa Avó Rosa aos céus e coroá-la como Espírito Consolador pelos seus méritos dela e para garantir a vitória desta Igreja Apostólica e o cumprimento de sua promessa. Então, como Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa apareceu e se revelou ao Santo Irmão Aldo e passou a usá-lo para dirigir esta igreja com todo o poder do Pai, nosso Deus e Criador. Em tudo na obra desta Igreja Apostólica, vemos a mão divina do Criador. E por isso afirmamos que é a Igreja do Reino dos Céus. E que apresenta para quem quiser crer o outro Consolador prometido por Jesus, e o Supremo Pastor enviado de Deus e profeta dos tempos do fim. Nosso amado Santo Irmão Aldo, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, nosso amado e santo Irmão Aldo. Notem que no passado, no início do seu ministério, se Deus não o tivesse predestinado para ser o sucessor da Santa Avó Rosa, não haveria ninguém na terra capacitado para tal missão, conforme a Santa Avó Rosa revelou a ele e a direção da igreja. Portanto, devemos tudo a ela e a ele, pois sem a Santa Avó Rosa, não poderia Jesus ter voltado à terra para se revelar, formar e restaurar esta igreja, à semelhança da igreja dos santos apóstolos. E sem ele, o ministério da Santa Avó Rosa teria sido interrompido,
quando ela deixou o seu corpo, visto que não haveria quem a representasse e fosse o principal responsável pelo governo da igreja e quem recebesse as revelações. Naquela época, uma revelação importantíssima que foi dada pelo irmão Aldo no início do seu ministério foi justamente sobre o cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, que se cumpriu com a Santa Vó Rosa. Se não houvesse o dom de profecia do irmão Aldo, não saberíamos quase nada sobre o grande galardão da Santa Vó Rosa, pois foi através do dom de revelação do irmão Aldo que a direção da igreja tomou conhecimento que se cumpriu na vinda do Consolador, no ministério importantíssimo da Santa Vó Rosa. Tudo se aperfeiçoou e o povo de Deus cresceu com a graça e o consolo do seu Espírito. Eis a prova de que a Santa Vó Rosa é viva e não morta, e que exerce o glorioso ministério do outro Consolador prometido por Jesus ao seu verdadeiro povo. Irmãos, gostaria de poder, com os irmãos, fazer algumas reflexões sobre essa linda mensagem. Mas se os irmãos ouviram com atenção, certamente viram a importância da fidelidade, a importância da humildade. Notem que a Santa Vó Rosa, ela já possuía todos os dons que nós buscamos para o aperfeiçoamento de nossas vidas. Ela já os possuía, porque desde criança sempre amou a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, sempre amou o seu próximo, sempre realizou atos de justiça. Ela era muito justa e, irmãos, quantas qualidades nós vimos nela. Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver naqueles 16 anos e que ainda estão batalhando nesta terra, então puderam contemplar todas essas verdades que eu li para os irmãos neste boletim. Irmãos, então, nós temos que encerrar a nossa reunião e, portanto, fica para cada um o conselho: sejam fiéis a Santa Vó Rosa, amem esta igreja, procurem alcançar estas qualidades para o seu coração, sejam humildes acima de tudo, para aceitarem com muita boa vontade não só os ensinos da doutrina, como a sua disciplina, porque o que não se assujeita à disciplina revela uma certa rebeldia, porque a disciplina veio de Deus, não foi criada aqui na terra. A Santa Vó Rosa serviu de instrumento para revelá-la a nós outros da igreja. Então, irmãos, é necessário, obedeçam e jamais haverão de se arrepender, porque se existe algo que vale a pena lutar nessa terra, é para alcançarmos tudo aquilo que Deus deseja de cada um de nós, porque as demais coisas passam e aqui na terra ficam. Entretanto, tudo aquilo que fizermos para agradarmos a Deus, ficarão em nossa alma, em nosso espírito, para que sejamos galardoados pelo nosso Deus
que tanto nos ama e que reconhece o esforço e a sinceridade de cada um dos seus filhos. Irmãos, essa igreja é muito leal. A sua direção terrena luta para que ela cumpra os seus objetivos. Então é importante que cada um creia e coopere para que a nossa igreja atinja todos os seus limites, os seus objetivos. Ajudem de toda forma, com o seu bom proceder, com o seu exemplo de amor, de lealdade, de justiça. Conservem-se assim, e a Santa Vó Rosa poderá ter por cada um dos irmãos um amor ainda maior, porque ela nos ama, mas quando ela vê a desobediência, sem dúvida alguma, irmãos, isso entristece a ela, a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo. Então deixo-lhes essa mensagem, essas palavras, e que, então eu convido a todos a se colocarem de pé, para encerrarmos a nossa reunião. Oremos, irmãos. Santa e querida Vó Rosa, nesse momento em que concluímos este trabalho, desejamos de todo o nosso coração que a Senhora, querida Mãe, possa abençoar a todos esses teus filhos. Conceda-lhes a tua graça, a todos os que estão presentes e aqueles que estão nos seus lares, assistindo através da internet, por não poderem vir, mas a Senhora conhece a cada coração dos internautas e de todos os nossos irmãos. Por isso, intercedo, querida avó, por eles. Abençoa-os grandemente. Abençoe aqueles que estão sendo lembrados agora pelos teus filhos, que tanto necessitam da tua graça. E também apresento à Senhora estes pedidos de oração. A Senhora conhece essas vidas. O Senhor também, querido irmão Aldo, sabe de suas necessidades, sabe o quanto eles precisam da Senhora, querida avó, e do Senhor, querido irmão Aldo. Peço-vos, abençoe cada um, segundo o mérito de cada um. E nós agradecemos de todo o nosso coração. Peço, querida avó, que acompanhe esses teus filhos no retorno para os seus lares. Que eles sejam livres de todo perigo, de todo mal, de acidentes, e retornem felizes e abençoados para os seus lares. Assim nós vos pedimos e agradecemos de todo o nosso coração. Amém.